Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Hoje, com a série Grandes Escritores que Revolucionaram a Ciência, vamos falar de Charles Darwin. Charles Robert Darwin, Shrewsbury, 12 de fevereiro de 1809. Downey, 19 de abril de 1882, foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre evolução nas ciências biológicas. Juntamente com Alfred Wallace, Darwin estabeleceu a ideia que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum, argumento agora amplamente aceito e considerado um conceito fundamental no meio científico, e propôs a teoria de que os ramos evolutivos são resultados da seleção natural e sexual, onde a luta pela sobrevivência resulta em consequências similares às da seleção artificial. Seu livro de 1859, A Origem das Espécies, causou espanto na sociedade e comunidade científica da época, mas conseguiu grande aceitação nas décadas seguintes, superando a rejeição que os cientistas tinham pela transmutação de espécies. Já em 1870, a evolução por seleção natural tinha apoio da maioria dos intelectuais. Sua aceitação quase universal, entretanto, não foi atingida até a emergência da síntese evolutiva moderna entre as décadas de 1930 e 1950, quando um grande consenso consolidou a seleção natural como o mecanismo básico da evolução. A teoria de Darwin é considerada um mecanismo unificado para explicar a vida e a diversidade na Terra. Em seus primeiros anos, Darwin recusou cursar medicina na Universidade de Edimburgo. Ao invés disso, focou-se em pesquisas sobre animais invertebrados. Pela Universidade de Cambridge, ele tomou a iniciativa pelas ciências naturais e viajou durante 5 anos pelo HMS Beagle, projeto que o lançou como eminente geólogo e cujas observações sustentaram as ideias de Charles Lyell. As publicações de seus diários sobre os trajetos percorridos consolidaram sua fama. Intrigado com a distribuição geográfica da vida selvagem e dos fósseis coletados durante sua viagem, Darwin começou investigações detalhadas. Em 1838, concebeu a teoria da seleção natural. Depois de discutir suas ideias com vários naturalistas, Darwin precisava de mais tempo para tornar sua ideia pública. A Origem das Espécies é uma obra de literatura científica escrita por Charles Darwin, que é considerada a base da biologia evolutiva. Publicado em 24 de novembro de 1859, ele introduziu a teoria científica de que as formas de vida evoluem ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural. Darwin incluiu evidências que havia coletado na expedição Beagle na década de 1830 e também suas descobertas subsequentes por meio de pesquisa, comparação e experimentação. Nosso respeito a esse grande gênio da humanidade, Charles Darwin. Nossas homenagens. Hoje vamos ler o capítulo 28 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Quando Rose Ramos resolve viajar para uma cidade tranquila e bucólica, levando o seu filho Flavinho, ela não imagina que um açougue do outro lado da rua
vai impactar suas vidas. Capítulo 28. O menino acabou dormindo no colo dela. O peso redobrou. Iria embora. Pegou a sacola e, quando estava saindo, alguém a chamou. Já tinha pisado nos degraus da porta, saindo do açougue. Tentou não olhar para trás. Estava resoluta a não atender o chamado. Ô, freguesa, desculpe pela demora. Estava ocupado. O que a senhora deseja? Não iria ser mal educada. Talvez uma bela amizade não pudesse começar daquela forma. Tirou o olhar de raiva pela espera e forçosamente colocou um sorriso nos lábios e voltou-se para finalmente ver aquele homem. A voz dele era agradável, grossa, imperativa, ao mesmo tempo doce e suave. Se ele fosse feio ou bonito, logo ela saberia. Teria que vê-lo para comprovar suas inquietações. Foi se virando aos poucos para apreciar com cuidado a decepção ou a surpresa. Cabelo meio grudado na testa pelo suor gelado que brotou em todo o seu corpo, mostrava a ansiedade. Aquilo poderia ter sido de outra forma. Compraria o que tinha vindo comprar, pagaria e iria embora sem ao menos ligar para um homem. Afinal, não tinha vindo morar naquele lugar para arrumar um novo marido. Achava que não estava pronta para viver um novo amor. As pernas meio trêmulas, os braços com todo aquele peso, pareceu querer fugir dali e evitar tudo o que ela estava sentindo. Que efeito, mesmo de longe, que ele tinha feito no corpo dela. Aquela voz de trovão, grossa, melodiosa, não lhe parecia de um homem que trabalhava num açougue, em meio a todos aqueles sebos e pelancas, cortando os animais ao meio para depois vendê-los. Era um serviço bruto demais para alguém que lhe parecia forte e ao mesmo tempo suave. A voz dele a impressionou muito. O que mais ele impressionaria nela? A ansiedade era algo visível em sua alma feminina. Suas pupilas dilataram. Suas mãos ficaram frias. Sentiu o coração batendo mais forte no pingo de sangue que escorreu em seu ombro, naquele ferimento da noite anterior, provocado por aquele felino negro que a havia atacado. Suas pernas estavam trêmulas. Isso ela tinha certeza. Talvez o dono daquela voz não fosse tão bonito. Fosse um homem franzino, insignificante, fedendo a sebo de carne bovina e couro animal. Ainda pensava no marido morto. Estaria sendo muito apressada? Sentiu-se com raiva dela mesma por desejar outro homem daquele jeito. O marido iria perdoá-la. Ela estava viva e bem viva. Seu corpo já começava a sentir falta de um homem para cuidar, conversar. Assim, mesmo com o seu lado racional dizendo que aquela voz não a impressionaria, lembrou-se do vulto másculo que havia visto pela janela, destilando sua ânsia de desejos com brutalidade masculina em cima daquela moça. Seria um animal feroz em cima da presa? Era isso que ela queria comprovar. Não estava preparada para decepções, mas até desejaria isso, pois não estava buscando relacionamentos puramente banais. Queria um homem que pudesse lhe fazer companhia nos dias frios, nas horas mais vazias. Um pai para o seu menino. Um amigo
que pudesse compartilhar os dias bons e ruins. As noites tórridas seriam uma consequência da convivência, do carinho e do amor. Não queria um homem só por ter, para não sentir solidão. Precisava de um amigo fiel, assim lhe ajudaria a educar o menino, que começava a crescer e precisava de uma figura paterna dentro de casa. Quantas bobagens, pensou. Esse açougueiro de cidade pequena, de um lugar perdido, deve ser um ser esquálido, careca, ridículo. Nem para atender no balcão ele era eficiente. Virou-se. Qual foi sua surpresa? Seus olhos meio arregalados fitaram aquele rosto bonito numa boca vermelha, carnuda, que gentilmente lhe perguntou novamente o que ela desejava. Desculpou-se por ter demorado. Estava ocupado no frigorífico e não notou que alguém havia entrado no açougue. Não costumava fazer o freguês esperar. Ainda meio tonta pela bela imagem que estava vendo à sua frente, tentou falar alguma coisa, mas não conseguia. Pareceu travar naquela hora. Ele a olhava, esperando compreender o que ela desejava, perguntando de novo o que ela queria, estando muito ocupado. Balbuciou um bom dia, tentando, ainda meio tonta pelo que via, pedir alguns cortes de carne. Ele sorriu, talvez já sabendo o que a sua bela estampa provocava nas mulheres. Com um olhar malicioso, com os dentes à mostra, foi pacientemente atendendo-lhe o pedido, enquanto ela pedia uma peça de carne que não lhe desse muito trabalho, porque era para o almoço. O açougueiro lhe mostrou o que tinha por ali: costela, patinho, carne para cozinhar, talvez bife. Queria abastecer a geladeira, mas ainda não tinha energia elétrica na casa. Agora teria bons motivos para vir todos os dias ao comércio daquele açougueiro, que lhe tratou com simpatia. Era educado e atencioso. Perguntou-lhe se era nova por ali e onde estava morando. Mostrou-lhe a casa, que não ficava muito longe dali. Da janela de sua cozinha e de sua varanda, podia ver a casa dele. Tinha uma visão privilegiada do bairro, vendo as outras casas que estavam vazias pelo abandono dos moradores, por mortes e mudanças para a capital. Bem, lemos o capítulo 28 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.